com o nosso Vida Melhor. A gente, no intervalo, está no maior papo aqui, porque eu estou conversando com alguém inteligentíssimo, que tem um conteúdo incrível, que tem nos ajudado bastante, que é o terapeuta Carlos Florencio. E é uma honra recebê-lo. Muito obrigada. Obrigado, viu? obrigado. Eu fico aqui pensando, se você não já se perguntou também, por que a vida tende a ser repetitiva, né? A gente até tenta mudar, mas parece que não sai do lugar. A gente tem uma tendência de repetir padrões de comportamento, principalmente nos relacionamentos. Aí esses padrões vão se intensificando, principalmente nos relacionamentos afetivos. E parece que a gente está num ciclo, né? Às vezes coisas que a gente não gosta, coisas que a gente viveu, a gente vive de novo. Então, para saber como é que a gente pode mudar essa postura, para aprender a modificar o nosso comportamento, evitar essas infinitas repetições de comportamento, é que a gente vai conversar hoje com o Carlos Florencio. Vamos tentar entender um pouquinho tudo isso. Eu fui conhecer de perto, passei em consulta com o Carlos, amei o trabalho dele, um trabalho prático, um trabalho direto, né? Foi objetivo, muito legal. né? E eu fui com esse objetivo também, assim, vamos ver como é que é. E eu posso te falar que vale a pena, é muito legal, tá bom? Você pode participar do nosso bate-papo através do nosso WhatsApp. O WhatsApp da Rede Vida é o 011 99 440 6296. Então, a gente tem bastante tempo aqui para que você possa ser ajudado. E esse é o nosso intuito aqui, Carlos. Ótimo, ótimo. E é o que eu mais gosto, né? De poder ajudar as pessoas, porque eu tenho um pensamento meu que diz assim, que Deus nos colocou aqui e esqueceu de dar o manual e assistência técnica, né? Então, de repente, nós temos um corpo, nós temos um emocional, nós temos um mental. Nós atuamos na vida, vamos vivendo as nossas experiências, vamos sendo influenciados pelo meio, vamos sendo doutrinados e educados pelos nossos pais, pela sociedade de uma forma geral, mas a gente não sabe lidar com as nossas emoções, não sabemos lidar com os nossos pensamentos, muitas vezes eles são involuntários. Mas eu vou não te corrigir, mas eu vou colocar o meu ponto de vista, né? Ótimo. Eu acho que Deus foi perfeito em toda a criação e não esqueceu de nada. Ele colocou nas pessoas aqui a possibilidade de estudar, a possibilidade de depois passar pra gente esse conhecimento e esse conteúdo, que é o que ele fez, por exemplo, com você. Então, além de tudo isso, tem a fonte da sabedoria. Eu já comecei o programa falando da fonte da sabedoria, eu creio nisso mesmo, que essa sabedoria vem de Deus. Então, eu acho que ele deu para os seres que estão aqui sabedorias e dons e talentos diversos. E aí, através do que você estuda, do que você aprende, do dom, do talento, a gente vai crescendo. Então, eu sou grata a Deus por isso. Depois da curva que ela fez, né, vamos fazer a minha curva agora também. Acrescento. Realmente, né, nós não temos esse manual e essa assistência técnica, mas nós temos inteligência, temos uma capacidade cognitiva de poder processar as experiências e, consequentemente, vamos adquirindo conhecimento. Mas nós evoluímos do desconhecido para o conhecido. Nós evoluímos do inconsciente para o consciente. E é justamente aí que nós vamos ter uma série de brechas, porque se eu estou inconsciente, se eu não tenho conhecimento, eu me torno vulnerável, me torno inseguro frente aos acontecimentos novos que fazem parte da vida. Porque experiências novas sempre vão acontecer. Então, quando você gera, por exemplo, uma dúvida, um medo frente a uma experiência nova, você já cria um obstáculo para a aquisição desse conhecimento. Então, as experiências, elas servem, e isso, né, digamos, existe uma força que nos rege, que monta as experiências da nossa vida, pessoas, né, tudo como se fosse, como dizia Shakespeare, a vida é um palco, né? Então, nós atraímos as experiências para que possamos despertar o nosso emocional, o nosso mental, para que possamos aprender a nos conhecer na relação com esse meio. Entretanto, quando você vive uma experiência e que ela te traumatiza, que ela te marca, como é que você sabe que você tem um trauma? Como é que você sabe que você tem um mecanismo de autossabotagem? Como é que você sabe que você tem um processo repetitivo na sua vida? Basta você parar para observar essas situações que tendem a se manifestar com uma certa frequência na sua vida. Na vida, não é para as coisas se repetirem, porque tudo é único. Por exemplo, você vive vários tipos de relacionamentos. Todos os relacionamentos é você com uma pessoa única. Você é único e a pessoa é única. Mas, no final desse relacionamento, você fica magoado. No final desse relacionamento, você se sente não reconhecido. No final desse relacionamento, de repente você fica com a sensação de que você não vale nada para aquela pessoa porque ela te trocou por uma outra pessoa. De repente, no final daquela situação, você fica com raiva ou com ódio.
É no final da situação que nós vamos avaliar o que a priori, ou seja, o que anteriormente você projetou na experiência. Então, a experiência pode ter dado o mesmo resultado? Sim. Todas as minhas experiências que eu me envolvo emocionalmente, eu fico magoado e eu fico decepcionado. Então existe aqui o quê? Um padrão. Se existe um padrão, é porque você, inconscientemente, você está atuando na sua vida de maneira a gerar esse resultado. Então é no resultado que nós vamos perceber qual era o seu objetivo naquele relacionamento. Aí você diz assim, não, mas o meu objetivo não era eu ficar magoado e decepcionado nesse relacionamento. Eu queria uma expectativa, eu achei que eu ia amar, que eu ia ser amado, que eu ia dar certo, que eu ia ser valorizado, que eu ia ser reconhecido. Ok, você achava que aquilo ia lhe dar algo que você projetou sobre aquele acontecimento. Então, em nenhum momento você de fato estava receptivo para se conhecer naquele envolvimento. Você estava na expectativa de conseguir aquilo que você quer perante aquele acontecimento. E aí o que é que acontece? Não gerou o resultado que você queria. Por quê? Porque você já, no começo, já projetou um vazio e aí então vai colher um vazio. Você projetou uma expectativa de que aquela pessoa ia te dar uma plenitude e ela não te deu plenitude, ela te deu vazio. Você achou que ela ia te reconhecer e ela não te reconheceu. Eu tenho uma frase que eu digo que é muito interessante, né? Que é, as pessoas tendem a comprar pão no açougue, né? Elas vão no açougue e pedem pão. Não tem. Entende? Ou seja, há uma tendência das pessoas a atraírem pessoas que não sabem dar para ela aquilo que ela quer. Então, uma pessoa que quer reconhecimento dos outros, ela vai atrair pessoas que não sabem reconhecer o valor dos outros, só sabe reconhecer a ela, que são os egoístas. Uma pessoa sem ego, que não sabe se valorizar, ela vai atrair pessoas que são muito vaidosas, que só valorizam elas e que não vão valorizar os outros. Porque é quase como um espelho. Por exemplo, a gente quer alguém que nos reconheça. Então a gente admira quem se reconhece? Não. E aí atrai essa pessoa? Não, você quer alguém que te dê valor ou que te reconheça no teu valor daquilo que você faz. Ok? Então significa que você não reconhece o teu valor, que você acha que você não tem valor. E aí você espera que aquela outra pessoa lhe dê. Então o que é que você está projetando? Você está projetando energeticamente, você está projetando desvalorização e não reconhecimento por você mesma. Você vai atrair pessoas que reconhecem e valorizam só elas, mas não aos outros. Aí então, você quer valor do outro, você vai atrair pessoas que não valorizam o outro, só valorizam ela. É quase como um espelho, oposto daquilo que eu achava que eu ia conseguir. E é daí que vem a decepção, porque eu achei que aquela pessoa ia me valorizar, mas aquela pessoa só me usou para absorver para ela e ela não me deu absolutamente nada em troca. Entende ou não? Então, por quê? Porque aquilo que a pessoa projeta no começo da relação é o que vai dar no final da relação. Então, por que as minhas experiências ficam repetitivas? Porque quando eu projeto uma expectativa de que aquela pessoa vai me amar e aí depois, no final, eu percebo que a pessoa não me deu aquele amor e eu volto para onde? Eu volto para o meu desamor que eu já estava no começo. Eu projetei já o desamor, eu já estava no desamor e eu queria aquele amor para que eu pudesse resolver esse desamor que eu tenho em mim. O que é que eu estou projetando? Não é desamor? Eu estou projetando amor? Não. Aí eu então primeiro a gente tem que se amar. Exatamente, ou seja, a partir de mim eu tenho que... tem uma coisa que eu falo para meus alunos, inclusive para meus clientes também, que o verbo to be em inglês, ele é muito importante, que é o ser, estar, permanecer e ficar. Quando eu sou amor, eu estou, eu permaneço e eu fico. Acabou a procura, eu não estou mais procurando. Se eu estou à procura é porque eu não tenho. E se eu não tenho, eu não conheço. E se eu não conheço, eu vou me enganar com as pessoas, porque eu vou achar que aquilo é amor, mas eu não conheço, eu não sei. Entende ou não? Então as decepções eu penso que amor é isso, eu penso que amor é aquilo. Aí as pessoas começam a idealizar o que seria esse amor, o que seria um relacionamento perfeito, e elas acabam sempre se frustrando. Por quê? Porque a outra pessoa não sabe que ela está criando essa ideia e está projetando sobre a outra pessoa. E aí então, nas experiências repetitivas, há uma tendência da pessoa, não é que a experiência está repetitiva, é a pessoa que tem um padrão repetitivo, que vem de um conflito,
Ou seja, ela passou por alguma experiência onde traumatizou ela, marcou o espírito dela, né? Então o trauma é sempre quando você cria uma expectativa e aquilo não deu certo e você se frustra. Então isso pode criar um conflito. Gera um conflito, vai criar um padrão. Então uma experiência repetitiva, porque na vida nada se repete, como eu fiz aquele exemplo, você pode viver 10 relacionamentos com 10 pessoas diferentes. As 10 pessoas vão ser diferentes. Mas no resultado, eu sempre me senti magoado ou decepcionado. Então significa que o que você projetou foi essa necessidade de resolver esse sentimento. Então o que é que aquela experiência lhe trouxe? Aquela experiência está lhe permitindo para que você resolva não ficar magoado, não ficar decepcionado, não se sentir desvalorizado, não achar que é o outro que vai te dar aquilo que você quer. Portanto, a experiência está denunciando que não é no outro que você vai conseguir, mas sim a partir de você. Ou seja, eu sou, estou, permaneço e fico. Aí, a partir daí, o outro passa a ser uma expansão. O grande erro dos relacionamentos amorosos é que as pessoas projetam e acham que amor é uma coisa que vai vir de fora para elas. Não vem de fora. Tudo vem de dentro. É uma coisa que desperta em nós, né? Então, e o outro é uma expansão disso. Se eu sou uma pessoa, se eu sou, estou, permaneço e fico no amor, e eu expando esse amor para as outras pessoas, quando de repente aquela pessoa não quer receber mais aquele meu amor, eu continuo vibrando no amor. Agora, se todo o meu amor está naquela pessoa e aquela pessoa de repente sai da minha vida, eu perco a minha conexão. Eu perco a minha conexão. Vou para o meu vazio. Então, o que é que acontece? Tem 2 tipos de relacionamento que é muito importante. Tem um relacionamento por excelência e o relacionamento por deficiência. A deficiência é sempre um nutre o outro no defeito que um tem. Tá? Ou seja, eu vou te dar segurança, você não vai precisar se preocupar, eu pago todas as tuas contas, te dou casa, te dou tudo. Em troca, você me dá suporte, você me dá carinho, você me dá prazer. É feito um acordo. E é isso que ligou as pessoas. E é uma relação por deficiência. Eu te dou uma coisa, você me dá uma outra coisa. Relação por excelência. Eu já sou, estou, permaneço e fico. E a outra pessoa é uma expansão. Se aquela pessoa sair, eu continuo sendo e ficando exatamente como eu era. E olhando assim, é possível transformar as relações. É possível transformar as relações, mas porque... se a gente se transforma, que a gente tem que estar, ser, permanecer. Isso, não é uma transformação. Aqui é uma habilidade e um desenvolvimento. Okay? É possível, então, a gente adquirir essa habilidade? Desenvolver essa capacidade, sim, é possível. O problema é que na nossa sociedade, as pessoas elas foram educadas, ou elas, pelo próprio sistema, a sempre projetar para fora. O nosso cérebro sempre vai buscar fora. Quando você tem fome, o que é que você vai fazer? Você vai buscar um alimento lá fora. Você absorve aquele alimento, tira a sua vitamina e o que não presta você joga fora. Bem, aí a gente acha que tudo é assim. Então eu quero amor? Eu quero uma pessoa que me dê esse amor para nutrir a mim. Só que não funciona dessa forma, é justamente ao contrário. Porque não é um processo digestivo, cerebral, de assimilação, mas sim uma projeção. Portanto, eu amo e expando o amor. Quando eu amo, eu sou amor, eu estou amor, eu expando esse amor. Então acabou a minha carência do amor, eu já tenho conhecimento sobre isso. Não é? Então, nas experiências repetitivas que eu tenho percebido com muitas pessoas, porque assim, o que é que acontece? Num trauma, um conflito, um padrão, uma doença. Então, quando nós trabalhamos em romper com essa experiência repetitiva, me magoei, mágoa, isso aí vai mexer com a parte emocional da pessoa. Isso é uma emoção que está circulando no corpo da pessoa. Pode parar no fígado, pode parar no pâncreas, pode parar no rins. Essa energia densa vai ficar lá. 90% das doenças são de ordem psicossomática. E o meu trabalho, muito do que eu faço, é preventivo. Porque dá até para dizer, olha... se você manter esse tipo de comportamento, lá na frente nós vamos ter aquele tipo de patologia. Né? Então, às vezes eu chego para clientes meus e digo assim, olha, você vai, ou para clientes meus, olha, daqui a um tempo você vai ser isso. Hoje você está muito doce. Amanhã você vai se decepcionar e você vai resolver que você não quer mais ser doce para ninguém. Depois da manhã você vai ficar azeda. E depois você vai ficar uma pessoa velha e insuportável. Você vai migrar do alcalino para o ácido. Porque as pessoas, o ser humano, ele migra do alcalino para o ácido. Nós nascemos alcalinos, crianças, nós somos espontâneos, nós somos livres, nós somos amorosos, não é verdade? E a gente vai perdendo isso ao longo da vida. Ou não, se a gente der uma brecada, uma parada para aprender a contar os planos. Segura aí que eu volto já já.
Tô gostando muito do bate-papo. 011 994406296 é o nosso WhatsApp. Estão chegando várias mensagens. Daqui a pouquinho a gente vai ter oportunidade de passar algumas para o terapeuta Carlos Florencio responder. Agora eu tô de volta aqui com o Carlos Florencio, entendendo por que a gente volta e meia repete os mesmos erros. Por que é que a gente luta para sair de casa porque o pai é agressivo e casa com o marido agressivo, ou luta para sair porque a mãe é autoritária e casa com uma mulher autoritária. Enfim, a gente acaba repetindo aquilo que a gente não quer. Tem explicação para isso? Tem, são os padrões, né? Quer dizer, eu tenho percebido muitas mulheres, por exemplo, que elas são vítimas de um pai autoritário, dominador, e elas acabam se espelhando na mãe que é submissa, se transforma num ser submisso, aquilo marcou ela, acaba casando com o marido com o mesmo perfil. Então é como se ela estivesse vivendo o mesmo tipo de filme. Eu já vi esse filme e as experiências se tornam repetitivas. Ela acaba ficando, como está preso lá no inconsciente, a pessoa fica presa a esse processo. Ela não consegue, ela fica amarrada, ela não consegue se libertar e as experiências ficam repetitivas. Por quê? Porque alguma coisa você tem que modificar. Não é o outro que você modifica, é sempre você na relação com o outro. Então, o que é que essa experiência está te trazendo como resultado? É no resultado que você tem que observar. Olha, as experiências minhas repetitivas, no final eu sempre perco o meu amor próprio. No final eu sempre me sinto perdido. No final eu sempre me sinto não reconhecido, não valorizado. No final eu me sinto sozinho. No final eu me sinto sempre incompreendido. É justamente o final que vai denunciar o que você colocou no começo daquele processo. Quando nós pensamos em trabalhar, em romper com esse padrão repetitivo, nós temos que trabalhar lá, na raiz, de onde é que está a projeção que a pessoa está fazendo. Então, aí nós podemos aqui neutralizar esse processo dessa repetição. Porque a vida não é para ser repetitiva. A vida é para você renovar, inovar, evoluir constantemente. Então, se a coisa está repetindo na sua vida, é porque tem alguma coisa que você está fazendo que está contribuindo para isso. Não existe errado aqui, tá? Então, de acordo com o seu comportamento, o resultado das suas experiências, elas estão certas. Mas elas não estão correspondendo àquilo que você quer como um resultado. Então significa que o que está te faltando é apenas o conhecimento, saber agir, atuar, pensar, sentir de uma outra forma na relação daquele tipo de segmento da sua vida. A partir daí, então, a gente consegue transformar. Então, é ver o que é que você coloca na experiência para a gente poder mudar o sabor. Se você não mudar o tempero, não muda o sabor, né? Então, isso é fato, né? Então, as experiências repetitivas significa, basicamente, que você tem um processo que está travado. Há cura, dá para mudar, dá para transformar. Agora, lembre-se, você fez uma escolha lá atrás, né? Às vezes você, por exemplo, faz uma escolha de ir para um trabalho que você vai ganhar dinheiro. Ok, você ganha dinheiro, mas aí depois, mais tarde, você percebe que você não está satisfeito com o trabalho, que você não está conseguindo expressar a sua criatividade. Mas só que lá atrás você fez a escolha apenas pelo dinheiro. Você não fez a escolha para se identificar e que lhe desse prazer. Então, aí mais tarde você vai se sentir frustrado. Então as pessoas às vezes elas fazem as escolhas constantemente de acordo com uma intenção que elas não percebem, e aí depois não dá o resultado que elas querem, aí elas dizem, eu estou vivendo uma experiência repetitiva. É porque você tem que mudar esse padrão. Ok. Vou passar aqui para a parte mais prática para ajudar a turma que está em casa. Então, a Andréia de Brasília diz assim, depois do término do meu namoro, de 8 anos, faz 4 anos que estou sozinha, não consigo me relacionar, o que fazer? Bem, como você se sentiu nesse relacionamento? Você tem que avaliar as suas decepções, né? Então, as pessoas, quando um relacionamento não acaba muito bem, né? Eu digo sempre que na vida, a vida é feita de tentativas e você não pode desistir de dar certo. Você não pode desistir de amar. Você não pode desistir de conseguir atingir os seus objetivos. Lembrando que se você ainda não conseguiu chegar no objetivo que você quer, não é porque tem alguma coisa de errado com você, você não merece, é culpa dos seus pais, é nada disso. É só a ausência de conhecimento. Tá? Então, assim, não existe relacionamento perfeito, não existe mulher perfeita, não existe homem perfeito num relacionamento a dois. Existe a pessoa que você consegue aceitar.
Se você conseguir aceitar, ela vai ser a perfeita para você. Agora, se você quiser que ela seja diferente, aí pronto. Aí você vai viver as suas frustrações. Perfeito. A resposta que o Carlos está dando para cada telespectador é abrangente, porque as nossas histórias são parecidas. Então, atenção, ele pode estar respondendo a uma telespectadora em Brasília, mas você pode ser extremamente ajudada. Presta atenção nas respostas. Aí tem a pergunta da Jussara, ela diz assim: sempre encontro em cada ação minha dificuldades para serem vencidas. Algo fácil para todos, são sempre mais difíceis para mim. Consigo vencer, mas é bem mais sofrido. O porquê? Porque ela tem um mecanismo de autossabotagem. Então, ela acredita, ela acredita no potencial dela, mas ela tem uma dúvida de conseguir gerar de uma forma leve. Entende ou não? É a velha história. Por que você morre na praia se você sabe nadar? Né? Por quê? Porque está lá um padrão, lá no inconsciente, que diz assim, não, é sempre difícil, então tudo vai ser um pouco difícil. É mais ou menos como aquela pessoa, que todo mundo tem uma ovelha negra, pelo menos na família, né? Então, tem aquela pessoa que não adianta, ela consegue estragar a festa. Você faz uma festa muito bonita, está todo mundo se divertindo, aquela pessoa consegue tentar chamar a atenção, fica lá, né, não muito feliz e não sei o quê. Por quê? Porque tem esse padrão de rejeição ali, né, que a pessoa acaba manifestando nessas situações. Isso são os mecanismos de autossabotagem. Ela sabota a sua felicidade numa hora que ela podia ser feliz. Ela sabota a sua realização numa hora que aquilo podia fluir lindamente. Mas não, ela acredita na dificuldade. Tem uma frase que eu falo que é muito legal. Quando uma mãe diz para uma criança assim, menina, você não faz nada direito. Você sabia que ao falar isso para o seu filho, ele pode concordar que ele não faz nada direito? E ele, como ele é inconsciente, ele é uma criança e não tem a capacidade cognitiva de julgar e processar isso, ele vai aceitar como uma verdade. E se ele aceitar como uma verdade, ele pode passar a vida toda querendo provar que ele tem valor. Ele pode querer provar que ele vai dar certo. Ele pode se transformar num grande empreendedor, como ele pode se transformar num grande fracassado. Olha, tem uma pergunta muito interessante aqui. Atenção, mulheres casadas há anos que não estão felizes. A Lourdes, do Rio Grande do Norte, diz assim: estou decepcionada com o meu casamento e depois de 20 anos eu sinto uma vontade muito grande de me separar. Não sou feliz e também estou com raiva do marido. Me ajude, obrigada, adoro o programa. Ela diz, ele não me valoriza. Então, ela no fundo ela quer uma valorização, ela tem que se valorizar. Né? Porque se ela não se valoriza, automaticamente ela está vibrando numa desvalorização. Por mais que a outra pessoa possa elogiá-la, nunca vai estar bom. Ela vai estar sempre se sentindo desvalorizada. No meu trabalho, você passou comigo em consulta, né? Lembra que eu lhe dei um exercício para você praticar? Aqueles exercícios, eles são muito importantes. Por quê? Porque vai trabalhar justamente isso. Você vai ter que entrar lá e destruir aquela imagem de referência da desvalorizada, da gata borralheira, né? Daquela coitada, daquele personagem que você tem preso lá no seu inconsciente e que faz com que as suas experiências fiquem repetitivas. Eu criei uma técnica, né, que é a terapia holográfica, que eu dou exercício para a pessoa praticar vários dias, né, eu gravo inclusive, e isso rompe com esses padrões. Então, assim, eu me especializei nisso, né? Eu comecei com um pouco de psicologia, depois fui para a psicossíntese, fui para a filosofia, acabei criando a minha metodologia. Por quê? Porque eu sempre gostei de coisas muito diretas, muito objetivas, mais rápidas, porque hoje em dia não dá pra gente ficar anos tentando entender por que eu fui rejeitada pela minha mãe. Não tem que entender nada por que você foi rejeitado pela sua mãe. Você tem que entender que você não pode se sentir rejeitado mais. Porque enquanto você se sentir rejeitado, não só a sua mãe vai se rejeitar, como qualquer outras pessoas que de repente, num primeiro momento, que ela tem alguma outra coisa mais importante que não você pode se sentir rejeitado. Porque... Então, na verdade, não é o outro que rejeita, é a gente que se sente. Você que se sente, o problema é você se sentir. Tá. Porque é normal que, por exemplo, eu ligue para você hoje e de repente você não está disponível. Aí eu posso nesse momento dizer assim, como assim ela não está disponível? Toda vez que ela me liga eu estou sempre disponível, por que ela não está disponível para mim? Aí vai ver que ela não gosta de mim, vai ver que ela... Percebe? A pessoa vai criando uns pensamentos, e isso é uma ideia obsessiva, né? Então é uma ideia pesada, e ela projeta tudo aquilo, e é tudo uma idealização da cabeça dela, que não é, e que no fundo traduz o quê? O padrão que ela tem, que torna as experiências repetitivas. Mas eu entendo também que a nossa telespectadora e talvez outras mulheres nesse momento estejam pensando assim, é porque ele não conhece, porque de fato ele rejeita. Eu acho que nesse momento em que a gente está com essa ideia obsessiva, fica difícil até a gente aceitar que a gente é que não se valoriza e fica culpando o outro. Olha,
então, dá tempo para você absorver o que o Carlos acabou de falar, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E com certeza né? essa senhora acaba querendo sempre que esse homem seja diferente, também não valoriza ele. Aí ela diz assim, pô, eu não me sinto valorizada. Mas se a gente for perceber, ela também não valoriza ele, porque ela também não aceita ele, ela quer que ele seja diferente. Ela espera dele sempre uma coisa que é diferente daquilo que ele é. Portanto, ela está vibrando na desvalorização, por isso que ela não recebe valorização, e é esse que é o padrão dela. Vamos mudar isso, né? Você tem todos os motivos para mexer aí Com e certeza. sentir-se mais valorizada. Tem que trabalhar aqui a Com sua certeza. autoestima, o seu respeito, o seu valor pessoal. Você é a pessoa mais importante da sua existência. Porque se você não existisse, nada daquilo que você ama existiria. Portanto, é você a pessoa mais importante da sua existência. Você tem que preservar isso muito. E a partir daí, tentar viver em harmonia com o seu meio, percebendo que existe uma diversidade enorme. E você sempre vai ter que lidar com essa diferença. Olha, a Rose Santos, de Campina Grande, ela fala: já me decepcionei muito nos relacionamentos amorosos e hoje não consigo ter um relacionamento amoroso porque não confio. Porque não sabe viver a realidade, porque você gosta de criar uma ilusão e aí depois você se decepciona com a realidade. A realidade nunca nos decepciona. O que nos decepciona são as ilusões daquilo que nós projetamos e que nós imaginamos sobre os outros. Aí quando a pessoa mostra aquilo que ela é, a gente não aceita, porque a gente quer que ela seja aquilo que eu imaginei. Portanto, ninguém nunca vai nos decepcionar, ninguém nunca nos decepciona, ninguém nunca nos magoa e ninguém nunca nos desilude. Por quê? Porque quem se iludiu foi você. Então, assim, as pessoas não nos decepcionam, somos nós que criamos uma expectativa sobre elas. Então, quem é que tem que saber lidar com a realidade? É você, porque a verdade, ela vai mostrar, olha, isso é essa pessoa. Se você não aceitar, porque você de repente queria que ela fosse cor-de-rosa, mas ela se mostra azul, então ou você aceita o cor-de-rosa, ou você vai se decepcionar com o seu azul que você achava que ela era. Deu para entender? Então, é assim, não existe decepção, não existe mágoa, quando nós percebemos que tudo isso é uma projeção daquilo que eu imaginava. Olha, a telespectadora Elcione Oliveira está contribuindo, ela é de Cotia, está pedindo para mandar um beijo para Vitória Nazário, filha dela. Ela diz assim: temos que nos amar primeiro para depois amar aos outros. Adoro esse programa. É verdade. Uma outra telespectadora também de São Paulo fala: Deus deixou um manual, sim, é a Bíblia. Eu também gosto muito da Bíblia como um manual para a gente entender a vida, né? E eu ainda digo mais, quando Deus nos fez, e Ele para mim é a perfeição, eu não tenho dúvida de que é o tudo, que é o amor, Ele olhou e gostou da gente. Se ele, que é indiscutivelmente bom, maravilhoso, perfeito, grande, gostou de mim, como é que eu posso desconfiar da minha preciosidade, né? Então a gente tem que se valorizar mesmo, a gente é precioso. Vamos lá. Tem que valorizar a existência, né? Tem que valorizar, né? Porque você existe, né? E se existe é uma criação divina, já pegando no seu gancho do divino, né? É isso. Ó, tem uma telespectadora de Uberlândia, é a Meire, ela quer saber, depressão pode ser repetitiva? Depressão. Depressão é assim, você está numa linha horizontal, né, plana, e de repente uma depressão. Uma depressão é um buraco que se forma no seu caminho da sua vida. Então, você entra num emocional, numa perda, num sentimento muito pesado. Existe sim. A depressão, ela gera angústia, ela gera tristeza, ela gera desânimo, ela tira a motivação, ela não te deixa motivar para criar ações, para realizar nada. Por quê? Porque de repente você projetou tudo em cima de um processo só. Você projetou a sua vida toda para os filhos, projetou tudo para o seu marido, projetou tudo para o teu trabalho. No momento que de repente aquilo passa a ser um segundo plano e você não construiu outras coisas, você vai ficar depressiva. Eu estou impressionada com a quantidade de mensagens. Nossa, não bastante. param, são muitas. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Prometo que a gente vai trazer o terapeuta Carlos Florencio mais vezes. Eu entendo que a gente está sendo ajudado, eu entendo que os problemas que envolvem a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, são cada vez mais presentes no dia atual, né? Nesse mundo que a gente vive. Então a gente vai focar aí na nossa saúde mental, pelo menos nos próximos dias. Eu estou percebendo, com alegria pela oportunidade de alguma forma ajudar você que está em casa, mas assim, com compaixão de imaginar e saber, através das mensagens, quantos telespectadores estão sofrendo com depressão e com angústias. Ontem a gente falou de abuso sexual, emocional e físico. Eu também recebi tantas mensagens, tantos foram abusados e guardam essas mágoas até hoje. E hoje eu estou vendo aqui tantos vivendo momentos ruins e repetidamente, momentos de depressão repetido. E isso me faz crer que a gente está no caminho certo. Então,
Pode ter certeza, todos os dias, durante uma boa temporada, a gente vai falar da nossa saúde emocional, porque eu entendi que é urgente, tá bom? Um minutinho pra gente despedir, se você quiser amarrar aí o nosso assunto Ok, com certeza. Então, assim, Deus deu, eu vou concordar com a telespectadora, Deus deu realmente a Bíblia, que é o manual, né? E eu, como terapeuta, me considero assistência técnica, né? Então, assim, Bom, eu sou gostei. assistência técnica. Então, assim, não está conseguindo lidar? Vai procurar ajuda, vai procurar alguém que ajude você a ser melhor a partir daquilo que você é. A ajuda sempre está em alguém que consegue fazer você não se sentir culpado por aquilo que você é. Lembrando que de todos os teus males que você está vivendo é uma ausência de conhecimento. De alguma forma você contribui para isso. O que você quer? Conhecimento para poder neutralizar isso. Vá à procura dessa luz. E lembre-se, a vida é uma constante transformação e continue firme, sempre à busca e na procura do seu ideal, que com certeza você chega lá. Ok, Carlos Florencio, filósofo com formação em Londres, CEO do PH Vida, autor dos CDs Coleção Energia, está no carlosflorencio.com.br, é o site carlosflorencio.com.br, o telefone, se você quiser marcar para bater um papo, é 4106-4141 aqui em São Paulo. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Foi muito bom estar com você, aprender mais um pouquinho contigo, tá bom? Obrigado. Amei, vocês curtiram? Foi bom, né?